presbítero Mário, louvado Senhor. Aleluia! Quando eu estou perto dele, eu nem me atrevo a cantar, dá certo. Glória a Deus! Deus Uma maravilhoso! bênção maravilhosa. Meus queridos irmãos, quero agradecer o meu amigo, pastor Anastácio, não se lembra? Anastácio, estou cheio de amigo aqui, ó. O meu amigo, pastor Firmino, falta pouco, né? Aleluia! Glória a Deus! Pelo convite e adorar a Deus, estar na casa do Senhor é muito bom. Glória a Deus! E a Bíblia diz que onde nós colocamos a planta dos nossos pés, o lugar é santo. Aleluia! Então aqui é um santuário Glória a Deus! preparado por Deus para nós adorá-lo na beleza da sua santidade. Obrigado pelas palavras, mas eu continuo sendo um servo de Deus, Glória a Deus! que é o principal de tudo. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Capítulo de número 24. Vamos ler a partir do versículo de número 28. Eu não sou aquele pregador assim muito esporádico, não sou mais devagar, dando tiro. Esse é o meu jeito. Isso eu estou velhinho já, então não posso fazer muita força, não assim. Falta pouco para sair. Estou descendo a escada aí há alguns anos, mas estamos de pé. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Vamos ler o 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Meus queridos, a história do Senhor Jesus Cristo, ela é muitíssimo conhecida, é a mais conhecida de toda a humanidade. Todos nós sabemos que ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Mas nesta noite eu quero falar um intervalo da vida do Senhor Jesus, que é da ressurreição até a aparição aos discípulos que estavam reunidos. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu algumas vezes
para os seus discípulos. A primeira pessoa a ver Jesus foi Maria, na manhã do domingo, quando ela foi ao sepulcro para levar as especiarias para adornar o túmulo do Mestre. Só que quando ela chega lá, o túmulo estava vazio e apenas um personagem havia no cemitério. Aliás, duas pessoas, Maria e mais um personagem que ela não sabia quem era. E diz a Bíblia que quando Maria, depois de procurar o Mestre, não encontrá-lo na sepultura, ela então olha e vê aquele personagem e ela fala para ele: se vocês tiraram meu mestre daqui, me diz onde é que vocês puseram o mestre. Eu vim trazer flores, eu vim trazer perfumes, eu vim cuidar do corpo do meu mestre. Só que ao invés de ela ter a resposta onde ele estava, ela ouviu uma voz que disse assim: Maria. E ela reconheceu aquela voz. Era a voz do Mestre. Amém. Depois a Bíblia diz que ele apareceu em uma casa onde os discípulos estavam escondidos. Por quê? Na verdade, a sentença para quem servisse ao Senhor Jesus, ou para quem acompanhasse o Mestre, era a morte. Mas enquanto o Mestre estava com vida, junto com os discípulos, eles tinham a garantia de que Jesus podia resolver qualquer problema, como ele resolveu todos os problemas que apareceram. Só que agora ele morreu. Eles estavam esperando que ele ressuscitasse e eles não tinham nenhuma notícia de que Jesus havia ressuscitado. Com medo de serem mortos pelos soldados romanos, a Bíblia diz que eles entram numa casa, se escondem e de repente, sem abrir porta, sem bater, sem falar nada, quem chega? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nesse texto que nós lemos, nós estamos apreciando o Senhor Jesus Cristo aparecendo para dois dos seus discípulos. A história secular diz que um daqueles discípulos era primo de Jesus. Aqueles homens estavam viajando de Jerusalém para onde eles moravam, uma aldeia chamada Emaús. Essa aldeia ficava mais ou menos 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Só que durante a viagem, eles eram dois, estão viajando, chegou uma terceira companhia, mais uma pessoa para aquela viagem. A tristeza desse momento é que eles não perceberam quem é que estava chegando. Mas eles continuaram a viagem. Então já não eram dois, eram três. Existe um motivo específico por que isso aconteceu. Por que eles não perceberam quem era aquele outro viajante? É porque os olhos daqueles dois homens, na verdade, estavam parecidos ou como que fechados. Fechados porque o coração deles estava cauterizado, estava preocupado apenas com os acontecimentos daqueles dias. Mesmo que Jesus tivesse avisado que ele morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia, o coração daqueles homens estava só na morte. Jesus morreu, ficamos sozinhos. Isso aconteceu há 3 dias atrás e até agora nós não temos notícia de nada. Então o coração daqueles dois homens estavam tão focados naquele acontecimento
que eles não perceberam quem era o terceiro viajante. Foi diferente de Maria, quando ela ouviu, ela já conheceu que era Jesus. Mas eles não, eles estavam caminhando, conversando, nós vamos continuar falando, conversando, mas não perceberam quem era. Além do mais, o momento para aqueles homens era um momento difícil, tão difícil, que quando eles trocam palavras com aquele terceiro viajante, eles dizem assim: nós esperávamos que Jesus fosse redimir Israel, mas ele morreu. Em outras palavras, morreu, pronto, acabou. O sonho de sermos livres do jugo de Roma foi embora junto com a morte de Jesus. Por quê? O que os discípulos, na verdade, queriam, e aí não é só os discípulos, os judeus queriam, era que aparecesse alguém para restaurar o reino de Israel. Não era para salvar, não era para levar para o céu, não era para outra coisa. Vai aparecer um judeu, vai aparecer um Messias, que vai nos tirar debaixo do jugo de Roma, e nós então seremos livres para adorar o nosso Deus, para servir o nosso Deus. Porém, o Senhor Jesus Cristo não veio para isso. Ele um dia disse assim: o meu reino não é deste mundo. Então não adianta pensar que eu vou estar aqui para restaurar o reino de Israel. Eu não vim fazer isso. O meu reino não é daqui, o meu reino é do céu, e o que eu vim anunciar para vocês é o céu. Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós ouvimos ou percebemos as palavras daqueles homens, o que nós temos bem patente aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, é que eles criam no Senhor Jesus. Eles caminharam com Jesus enquanto ele estava vivo, só que agora ele aparece ressuscitado e não é reconhecido. E aqui nós temos um grande momento para pensar. Muitas das vezes nós cremos em Jesus, andamos com Jesus, mas não reconhecemos Jesus. O importante não é só crer, o importante não é só andar, o importante acima de tudo é reconhecer quem é Jesus. Aleluia! Aleluia! Várias pessoas, ou vários relatos bíblicos nós temos, de pessoas que não conseguiram reconhecer quem era Jesus. Um jovem, mancebo de qualidade, ele corre até Jesus e faz a seguinte pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus faz uma pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Ele disse: conheço. E diz os mandamentos para Jesus: eu conheço tudo isso aqui, desde pequeno. Aí Jesus fala: falta só uma coisa. Quando Jesus fala falta uma coisa, o moço cala. E aí Jesus virou para ele assim: vai, vende tudo. Jesus não queria que ele ficasse pobre, não, só queria que ele esvaziasse o coração, porque tinha muita coisa no coração dele, não dava para Jesus entrar. Então você esvazia o seu coração e terás um tesouro no céu. Aleluia! A Bíblia diz que esse moço não reconheceu Jesus, tanto não reconheceu que ele saiu triste com aquela resposta. Mas teve um outro relato bíblico que o Senhor Jesus Cristo exemplifica reconhecê-lo como um homem, uma pessoa rica, que fez uma grande festa, uma grande ceia, e mandou os seus empregados convidar algumas pessoas. Ele mandou convidar todos, ele mandou convidar algumas. Então convida João, convidou Pedro, convida Tiago, convida o cunhado. Ele foi mandando e mandou convite. Só que no dia da festa ninguém apareceu. Ninguém. E aí o dono da festa chegou e falou: onde estão os convidados? Se eu tenho aqui a desculpa do A, a desculpa do B, a desculpa do C, eles mandaram dizer que eles não vão poder vir. E os demais? Não apareceu ninguém. Aí o dono da festa falou assim: então faz o seguinte, deixa a festa do jeito que está montada,
os coxos, o cego, o aleijado, o manco, os necessitados, quem vocês encontrarem, e enche a casa, porque a festa é minha. Aleluia. E eu coloco na minha festa quem eu quero. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que está acontecendo? Aquelas pessoas que foram convidadas, eles conheciam o dono da festa, mas não reconheciam o dono da festa. Sabe por que nós estamos aqui hoje, neste momento? É porque nós não só conhecemos, mas reconhecemos o dono desta Glória a festa. Deus. Aleluia. Aleluia. O que nós estamos vendo com aqueles dois homens? Aqueles dois homens não tinham o Senhor Jesus Cristo como ponto central das suas vidas. Eles andavam com Jesus, glorificavam Jesus, quem sabe cantavam hinos bonitos, igual o nosso presbítero cantou aqui, né? Quem sabe tocar, não sei se chegou naquela época, né? Devia ter outros tipos de instrumentos. Eles faziam tudo isso. A única coisa que eles não tinham é Jesus como ponto central. Porque quem tem Jesus como ponto central, ele olha de outra forma. O verdadeiro ponto central da vida daqueles homens não era Cristo, não era servir a Deus, não era edificar a sua vida na pessoa de Jesus. O verdadeiro ponto central era o que Jesus poderia fazer por eles, no sentido de libertar do jugo de Roma e tornar Israel uma nação independente. Era isso. Só que isso é coisa material, é coisa que passa. E Jesus veio trazer para eles coisa eterna, aquilo que não acaba nunca. Foi Jesus quem disse: não junteis tesouro na terra, porque na terra tem traça, tem ferrugem e tem ladrão. Aí ajunta tesouro no céu, porque lá no céu não tem traça, lá no céu não tem ferrugem, lá no céu não tem ladrão, e o que tem lá no céu é para toda a eternidade. Aleluia. Quantos de nós agimos exatamente dessa forma? Ficamos tristes só porque Deus não fez aquilo que a gente queria que Ele fizesse. Ficamos tristes porque a gente espera uma coisa e acontece outra. Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui, ó. A nossa vida não nos pertence, ela está na mão de Deus. Aleluia! Ele nos deu a vida, mas o dia que Ele quiser, Ele tira a nossa vida. Aquilo que nós temos de tesouro, de riqueza, que nós guardamos, nós somos apenas mordomos. Sabe por quê? Porque a riqueza, o tesouro, tudo isso pertence a Deus. Uma hora sai da nossa mão, mas tem um detalhe: aquele que ajunta no céu não perde nunca, porque quando cessar aqui, haverá continuidade lá no céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa tristeza é uma das formas que nós temos para mostrar que Jesus não é o centro da nossa vida, não é o centro da nossa atenção, muito menos o centro da nossa adoração. Eu sempre digo que adorar a Deus é diferente de falar glória a Deus e aleluia. Mas não é a mesma coisa? Nunca é, nunca vai ser, porque a adoração é algo que está dentro de você. Adora em qualquer lugar. Você vai andando na rua, você adora. Você está almoçando, você adora. Às vezes eu venho dirigindo meu carro, vou dando glória a Deus. Eu preciso adorar a Deus. Adorar por quê? Eu não adoro pelo que Ele faz por mim, eu adoro pelo que Ele é para mim. Oh, aleluia! Então, se existe alguma forma de nós reconhecermos quem é Jesus, é quando nós nos dispomos. Toda sexta-feira tem culto aqui, não é isso? Uma vez por mês tem culto aqui. Então nesse dia eu vou lá, porque hoje é o dia de eu estar lá. Hoje, isso não é adoração. Adoração você fica adorando o mês inteiro. Meu Deus, não chegou. Falta muito para chegar a última sexta-feira.
terça-feira, o dia do culto, você está adorando. Falta muito para chegar aquele momento, você está adorando, porque você não veio aqui porque hoje é o único dia do mês que tem um culto aqui, mas você veio aqui pelo que Deus já fez por você. Se Ele fizer mais alguma coisa, glória a Deus. Se Ele não fizer, glória a Deus. E aí é motivo de estar adorando a Deus. Se o centro da nossa vida é a nossa família, nós então vamos pegar Jesus e vamos usar Jesus só para a nossa família. Se o centro da nossa vida é ganhar muito dinheiro, nós vamos pegar Jesus e vamos fazer com que Ele multiplique o nosso dinheiro. Se o centro da nossa vida é o nosso ministério, a gente vai querer que Jesus faça tudo pelo nosso ministério. Agora, se o centro da nossa vida é Jesus, não importa o que temos, não importa onde estamos, se temos Jesus, Ele é o suficiente para nós. Aleluia! Eu quero crer que Ele está sendo suficiente para cada um de nós. Oh, glória a Deus! O irmão cantou, ele disse assim: já fui temporal, né? Mas hoje eu sou dia de sol. Já fui noite sem brilho, isso mesmo? Sem lua, né? Lua, noite sem lua. Hoje sou o quê? Verão sem calor. Só que hoje a gente tem brilho. Aleluia. Todos nós aqui, eu tenho certeza disso. Eu olho para vocês e vejo o brilho de Cristo em vocês, como vocês olham para mim e veem o brilho de Cristo em mim. Sabe por quê? Nós já fomos, mas hoje nós somos. Aleluia. Glória a Deus. Se o Senhor Jesus é o centro da nossa vida, nós estamos cobertos, porque Ele é suficiente para nossa necessidade. Todavia, nós precisamos de chegar a um nível de maturidade em que o ponto central não seja as coisas naturais, mas as virtudes espirituais que vêm do próprio Deus para a nossa vida. Aqueles discípulos, os dois que estão caminhando para Emaús, eles estavam saindo de Jerusalém e indo para a aldeia de Emaús. Então veja bem o que estava acontecendo na vida daqueles discípulos, e eu preciso aplicar na nossa vida. Quando nós falamos de Jerusalém, traduzindo aqui, Jerusalém é o lugar da bênção. Jerusalém é o lugar do mover do Espírito de Deus em favor dos homens. Jerusalém é o lugar onde nós nos sentimos muito bem, não por estar só em Jerusalém, mas porque Deus escolheu Jerusalém para ser um lugar de bênção. E se eu traduzir para o dia de hoje, Jerusalém é este santuário aqui, porque aqui nós nos sentimos bem, aqui nós sentimos a presença do Espírito de Deus. Eu já vi pessoas chorarem aqui sem ninguém mandar chorar. E por que eu choro sem ninguém mandar chorar? Porque o próprio Espírito de Deus trabalha dentro de nós e nos faz chorar pela sua presença. Só que aqueles homens deixaram Jerusalém, deixaram a cidade da bênção, deixaram o lugar do propósito de Deus, e estão indo tristes para Emaús. Emaús significa algo incerto. Essa é a tradução no original da palavra Emaús, algo incerto. Emaús significa também águas mornas. Qualquer um dos dois significados não traz nenhum conforto para nós. Por que eu vou sair de Jerusalém e vou para um lugar que é incerto? Por que eu vou sair de Jerusalém e vou para um lugar que tem águas mornas para eu beber? Para quê? Melhor ficar em Jerusalém. Isso significa dizer que o centro do coração
daqueles homens não era Jesus. O centro do coração daqueles homens não era o que Deus tinha para eles, mas era apenas os seus interesses. Pense comigo. A todo momento o Senhor está perto de nós. A todo momento o Senhor está falando conosco. E às vezes nós não conseguimos discernir a sua voz. Por que não conseguimos? Porque nós estamos focados naquilo que nos interessa. Eu não ia falar, mas já que o senhor falou, vou fazer uma referência aqui. Eu sou professor de teologia há alguns anos, e eu sempre disse para os meus alunos: na Bíblia não tem nada que me interessa. Na Bíblia não tem nada que interessa a vocês. Tudo que tem na Bíblia é do interesse de Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! É tanto do interesse de Deus que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse só tem uma mensagem: resgatar o homem do pecado e levá-lo para Deus. Aleluia! Qualquer escritor que entrasse aqui para colocar uma consideração, ele ia arrumar um outro caminho. Se você não conseguir chegar a Deus, quem sabe você vai passar por aqui e vai chegar em algum lugar que é mais ou menos igual. Aí, como o interesse é de Deus, então não tem ninguém me ajudando, é Ele. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós fomos feitos para a glória de Deus. Aleluia! Então você lê em Gênesis, quando o homem peca, Deus vai lá e resolve a situação e traz o homem para perto dele. Quando você lê em Êxodo, o homem distancia de Deus, Deus vai lá e traz ele. E assim Deus vai fazendo, até o dia que não deu mais, ele falou: eu quero o homem perto de mim, então eu mando o meu filho. Aleluia, oh glória. E aí o seu filho resgata-nos de forma que ninguém, nenhum contador, nenhum matemático, não tem computador para dizer o valor que Deus pagou pela minha e pela sua vida, porque foi o sangue do seu filho Jesus Cristo. E isso ele fez por um motivo: porque ele nos quer perto dele. Aleluia! Aleluia! Vamos encerrar, né? O nosso coração às vezes está tão ocupado com as coisas dessa vida que não temos nem espaço para Jesus. Pensa bem. Vou falar um pedacinho de um dia para nós aqui. Eu e todos nós aqui passamos por esse pedaço de dia, e a gente tem que brigar para deixar um espaço para Jesus. Ó, a gente se preocupa com o trabalho, a gente se preocupa com a conta que tem para pagar, a gente se preocupa em ganhar mais dinheiro, aumentar o salário, e aí a gente vai se preocupando com essas coisas e fica o dia inteiro: ah, meu Deus, o mês já está chegando no final e eu tenho que fazer isso, e esquece de Jesus. Mas quem conhece e reconhece Jesus, ainda que tenha todas essas preocupações, mas eu preciso deixar um espaço aqui, porque Jesus precisa estar aqui. Aleluia! E esse espaço é esse aqui que nós estamos neste lugar. Quando não ouvimos a sua voz, tomamos decisões erradas e acabamos indo para um lugar que não deveríamos ir. Foi isso que aconteceu. Se os discípulos tivessem escutado a voz do mestre, disseram: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Foi isso que ele falou para ele. Na última vez que Jesus vai ao cenáculo, ou ao templo, o grande templo, como vocês querem entender, na última vez que ele vai lá, os discípulos já sabiam que Jesus ia morrer, porque já tinha falado que ele ia morrer. Então ele chega lá, vai lá, cultua, os discípulos vão junto com ele. Aí quando sai do templo, ele para na porta do templo e diz: olha para ele, o senhor está vendo isso aqui? Ó? Olha que coisa linda. Ninguém nunca construiu um templo tão bonito. Jesus ficou escutando isso. Eles estão falando isso para Jesus. Eles estão escutando, Jesus está escutando eles falarem isso.
muito bonito isso aqui, foi Salomão que construiu, isso aqui é a maior maravilha do mundo. Jesus olhou e disse assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eles se assustaram: mas esse templo vai ser derrubado? Aí Jesus olha para eles assim: ainda vou falar mais uma coisinha, eles vão derrubar esse templo e em 3 dias vão construir de novo. Ó, piorou a cabeça dele. Mas como é que vai derrubar um templo desse tamanho e em 3 dias vai reconstruir? O que eles não entenderam é que Jesus estava falando dele mesmo: sou eu que vou ser derrubado e daqui a 3 dias eu vou ressuscitar. Se eles tivessem escutado, prestado atenção nisso, eles não tinham saído de Jerusalém para Emaús. É porque eles não ouviram. Sabe o que está acontecendo aqui nesta noite? Jesus está dizendo para nós: não saia de Jerusalém, não vá para outro lugar, porque o lugar da bênção é Jerusalém. Mas eu falei que estava encerrando a mensagem, né? Eis que, de repente, esse viajante se aproxima de modo diferente, até porque naquela época caminhar e ter mais um viajante, mais 2, mais 3, mais uma companhia era tão normal quanto. Só que esse chega solene, como um peregrino, não se apresenta, ele não diz nada. Poderia ter dito: ei, sou eu. Ele não falou nada não. Solenemente ele se apresenta, não se apresenta. O que ele faz? Ele começa a falar. E ele começa a falar o que eles conheciam. A Bíblia diz que Jesus começou a explicar para ele desde Moisés. Porque lá em Moisés, o Senhor Deus já estava falando que Jesus um dia ia morrer. E ele vem explicando tudo isso para eles. E foi aproveitando o tempo da viagem. Os discípulos não conseguem reconhecer quem está perto dele, mesmo Jesus contando aquela história. Só que Jesus sonda os corações. Eu falo lá para os irmãos o seguinte: ó, a melhor coisa que tem de servir a Jesus é que não adianta eu falar que eu estou triste, porque Ele sabe se eu estou triste ou não, porque Ele não está ouvindo a minha voz, Ele conhece o meu coração. Aleluia! Também não adianta eu falar que estou alegre se eu estou com o coração triste, porque Ele não está nem aí. Ele conhece o meu coração, e por conhecer o coração, Ele começa a falar a sua palavra. Só que a palavra de Deus, aleluia, ela é tão poderosa, e a Bíblia diz que ela penetra até a divisão da alma. Quando Jesus começa a falar, ele começa a revelar o caráter daqueles homens, e por causa desse poder, por causa dessa palavra poderosa, os discípulos disseram o que eu li aqui quando comecei a ler o texto: porventura não ardia o nosso coração quando esse viajante falava com a gente no caminho? Só que o problema é que ele não está mais. Por quê? Ele chega em Emaús, o viajante fez como quem ia para muito longe, já era tarde, e eles fizeram o que todo judeu faz até hoje: o senhor quer ficar na minha casa? Se quer. O senhor quer jantar aqui com a gente? Quer. Então entra. E fizeram tudo que o judeu faz. Deu para ele a primazia para abençoar o alimento. É assim que os judeus se comportam. E não estão reconhecendo quem é Jesus. Só foram reconhecer quando ele disse assim: Pai, graças a Deus. Quando ele fala Pai, tinha alguma coisa errada. O que tinha de errado? Aleluia. O que tinha de errado? O erro é que o judeu não chama Deus de Pai. E aí ele sabe: o judeu não chama Deus de Pai. E ele chamou. E o único que disse que é filho de Deus é Jesus. Esse viajante que estava aqui era Jesus. Era Jesus que estava aqui, era Jesus. E eles ficaram: não podemos continuar aqui, vamos voltar. E voltaram para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, como é que é bom para lugar na mesa? Quando eles voltam para Jesus, Jesus já estava lá no meio dos outros discípulos. Ressuscitei, eu trouxe a vitória, aleluia. Depois da minha ressurreição, a morte não tem domínio sobre vocês, a luta não tem domínio
Que presença maravilhosa, que momento especial. Passaram uma caminhada toda, 12 quilômetros, andando com Jesus e não reconheceram. Tiveram com Jesus dentro de casa e não reconheceram, mas ainda tiveram uma oportunidade. Olha, esse é Jesus, e nós fomos a Jerusalém, e saíram apressadamente para chegar em Jerusalém e encontrar com o Mestre. Aleluia. Encerro aqui dizendo: não sei o que aconteceu, não sei, eu não sei, mas Jesus sabe o que aconteceu com cada um de nós que aqui estamos, durante essa semana, durante esse mês, durante esses dias. Não sei se você se aproximou de Jerusalém ou se distanciou de Jerusalém. Isso também não me interessa. O que interessa nesta noite é que Jesus caminhou com todos nós, tanto caminhou que nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Possa ser que na nossa caminhada nós nem percebemos que Ele estava do nosso lado, nem percebemos que Ele estava ali, que era Ele, mas Ele caminhou, tanto caminhou que nós estamos em Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estar em Jerusalém é estar no lugar da bênção. O texto, a história termina aqui, porque não tem relato do que foi que aqueles discípulos fizeram. Mas aí eu vou aproveitar aqui o meu pensamento para dizer: Jerusalém era tão bom, estar perto de Jesus era tão bom, que a Bíblia não diz que eles voltaram para Emaús. Para que eu vou voltar para Emaús se eu posso estar do lado de Jesus? Aleluia. Aleluia! Para que eu vou voltar para um lugar onde tem água morna, se eu posso beber uma água limpa, uma água fresca, que é a palavra? O apóstolo Pedro, quando estava diante de Jesus, Jesus fez um discurso, o povo foi embora, e aí Jesus falou: e você não quer ir também? Ele disse: não, só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que esta palavra possa ficar no nosso coração, e que nós não sejamos apenas o caminhante, mas que nós sejamos aqueles que reconhecem quem está do nosso lado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Presbítero irmão Mário vai louvar a Deus com o hino, certo? Aleluia. Palavra de Deus para o nosso coração, graças a Deus. Aleluia. Deus já falou poderosamente aqui nesta noite. Aleluia. A Jesus, é tempo de aceitar a Jesus, porque Jesus, como diz o pregador, Ele conhece o teu coração mais do que você diz. Ele tem você na palma da mão dele. Então é a hora, é chegada a hora, é o momento todo especial, é agora, no nome do Senhor Jesus. Se você quer aceitar Jesus, é a